O terceiro tópico da norma 14.724 apresenta termos e definições. Bom, são praticamente 3 páginas de termos e definições. Eu não vou ler cada termo porque ao longo dessa playlist a gente vai, se precisar, esclarecer o que significa esse termo. Então, olha só, vamos para a quarta parte que fala sobre a estrutura do trabalho. Aqui, essa estrutura ela é apresentada em todas as versões da norma. E você tem aqui, deixa eu dar um Ctrl menos para a gente visualizar melhor. A divisão primeiro em parte externa e interna. A parte externa você tem a capa, que é obrigatória, e a lombada, que virou opcional. Antigamente era obrigatório. E aí a parte interna ela é dividida em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Isso é uma divisão já há muito tempo, que segue dessa forma. Olha só, elementos pré-textuais. Folha de rosto é obrigatório. Errata é opcional. Errata é quando você comete algum erro e quer corrigir ali para a banca, enfim. A folha de aprovação é obrigatória, dedicatória opcional, agradecimento opcional, epígrafe opcional. Só um detalhe, é legal colocar uma dedicatória. Eu lembro quando eu apresentei minha tese de doutorado, eu dediquei ao meu avô que tinha falecido no ano anterior. Então é legal você fazer. Agradecimento, se você for fazer, também é legal você fazer. Existe uma hierarquia. No meu primeiro TCC, a maioria das pessoas colocam a sua religião primeiro, né? Quando é religiosa. Como no Brasil a maioria é cristã, então as pessoas colocam agradeço a Deus. Eu coloquei assim nos meus trabalhos. Mas eu já vi, por exemplo, um colega, um conhecido agradecendo a Jah, porque ele era um Rastafari. Tudo certo, porque você tem liberdade religiosa no país. É, mas, depois de agradecer ali a atividade religiosa, as pessoas colocam geralmente aos pais, à família. E aí, quando foi no meu primeiro TCC, o meu professor que estava na banca, o professor Maurício Borges, que eu tenho um carinho muito grande, ele esteve na minha banca de TCC e na minha banca de doutorado, ele me falou que era errado fazer como eu tinha feito, porque você tem que colocar primeiro ali a instituição, depois da divindade, a instituição, não a sua família, por uma questão de formalidade. Então ele me ensinou, eu corrigi para a versão final do TCC, e assim acontece. Aí você tem aqui resumo na língua vernácula, obrigatório, e resumo na língua estrangeira, esse aqui geralmente é inglês. Salvo alguns artigos, é mais comum em revistas você pedir outra língua, espanhol, francês, mas você pode colocar em mais de uma língua. Eu lembro que na primeira graduação eu estava bem empolgado, que eu estava aprendendo línguas, eu coloquei inglês, espanhol e francês. E ainda pensei em colocar em alemão, mas só que eu não quis colocar agora no doutorado porque eu vi que isso não tinha nada a ver, eu só coloquei em inglês mesmo. Olha só, aí você tem lista de ilustrações opcional, lista de tabelas opcional, lista de abreviaturas opcional e lista de símbolos opcional. Só que é assim, nas normas anteriores, se tivesse mais de 10 ilustrações, você tinha que fazer a lista. Eu não sei se isso mudou nessa norma agora, eu estou lendo agora com vocês, porque ela foi atualizada em 2024. Mas ok, a gente vai chegar lá. O sumário, sim, é obrigatório. Quando a gente fala de elementos textuais, a ABNT chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma coisa que a gente aprende, acho que lá no, sei lá, no ensino básico, que uma dissertação, não dissertação de mestrado, mas um texto dissertativo é estruturado dessa forma. Só que olha o que ela fala aqui, a nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor. Quer dizer, todo texto ele tem essa estrutura aqui, né, na sua parte, enfim, textual, tirando pré e pós. Só que não necessariamente você vai usar esse nome. Então, eu vou mostrar aqui a minha tese de doutorado. E aqui no canal eu ensino como é que você faz esses marcadores para navegar aqui no seu trabalho, no PDF. Você vê que eu usei a nomenclatura introdução, eu usei a nomenclatura para o desenvolvimento, eu coloquei referencial teórico, pobreza, aqui são os elementos do referencial teórico, perdão, esses três aqui. Eu nem usei o termo referencial teórico, que é comum se usar em monografia, desde TCC até tese, mas eu coloquei logo os nomes dos capítulos. Assim, a metodologia, os resultados e discussões. Então, a estrutura básica de um TCC, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, discussões e conclusão. Você vê que nem a nomenclatura referencial teórico você precisa usar. E muito menos a nomenclatura desenvolvimento, que ela praticamente não é usada para trabalhos acadêmicos.
E a conclusão, você pode também colocar considerações finais. Eu até prefiro o termo considerações finais, embora na minha tese eu tenha deixado o termo conclusão. Tá? Mas não tem muita diferença de um para o outro. Tem um vídeo aqui no canal que eu exploro melhor isso. Beleza. Referências é obrigatória. Já opcional é o glossário. O glossário vem no final, né? Eu já vi o pessoal colocar glossário no início. Apêndice e anexo tem uma diferença entre os dois. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico. Basicamente, o apêndice ele é feito por... Ele tem elementos que foi você que fez. E o anexo são elementos que foi ali que você não são originalmente seus. Tá? É basicamente essa diferença. E o índice, esse índice realmente está muito genérico aqui. Quando chegar lá na parte que a gente vai dissecar, a gente explica melhor essa situação. Mas é isso, são esses os elementos essenciais de um TCC, dissertação ou tese de doutorado.